Em relação ao período do centro em que nós que aqui estamos e outras pessoas estiveram associadas à vida do Centro Nacional de Cultura, entre o final de 1970 e o final de 1974, torna-se necessário uma pequena explicação pré-histórica, ou seja, antes de 1970, para explicar como é que estas pessoas vieram aqui trabalhar para o centro e em que circunstâncias. O que hoje já se pode fazer, mas naquela altura era semi-clandestino. Em 1965, o António Alçada Batista, que era então diretor do Tempo e Modo e, além disso, responsável e sócio-gerente da livraria Moraes Editora, estabeleceu em Paris contactos com o chamado Congresso para a Liberdade da Cultura, presidido pelo Pierre Emmanuel, grande poeta e escritor francês, que morreu o ano passado. Pierre Emmanuel era o presidente desse organismo com sede em França, um organismo internacional, e que se destinava a apoiar todos aqueles países em que não havia liberdade da cultura nem outras liberdades. Já havia um trabalho de apoio feito em Espanha e, através do António Alçada, foi possível criar as condições para que esse trabalho pudesse ser feito também em Portugal. Através de uma determinada dotação financeira, a um organismo que se chamou Comissão Portuguesa para as Relações Culturais Europeias, com uma existência semi-clandestina, e que recebia esse dinheiro do Congresso para a Liberdade da Cultura e o aplicava em atuações culturais que, de outro modo, não podiam ser levadas a cabo, dadas as circunstâncias que então se viviam. O António Alçada convidou em 65 para fazer parte deste grupo inicial, Adérito Cedas Nunes, Joel Serrão, João Salgueiro, José Augusto França, José Cardoso Pires, José Ribeiro dos Santos, Miller Guerra, Lindley Sintra e Mário Morteira. No ano seguinte, em 1966, foi achado necessário que o Congresso tivesse uma espécie de secretário executivo, alguém que, portanto, pudesse assegurar plenamente o expediente das próprias atividades desta comissão, e foi nessa altura, em setembro de 66, que eu passei também a integrar esse grupo. E a esse grupo, mais tarde, vieram juntar-se outros nomes, como Nuno Bragança, Nuno Teutónio Pereira, Rui Grácio, João de Freitas Branco, José Palicarmo, Padre Manuel Antunes, Maria de Lourdes Belchior. Julgo que não me esqueci de ninguém. Foram estas as pessoas, portanto, que ao longo de todo este período fizeram parte deste organismo, que durou, portanto, de dezembro de 65 até dezembro de 74, em que se dissolveu, uns meses depois do 25 de abril, quando finalmente estava consagrada em Portugal a liberdade da cultura. Depois de uma atividade prévia que, entre 66 e 70, se desenrolou na sede da Livraria Moraes e da revista Ao Tempo e Modo, no final de 1970, o Nuno Teutónio Pereira, que já nessa altura fazia parte do grupo, foi contactado por Francisco Sousa Tavares, que era então presidente do Centro Nacional de Cultura, que achava que o centro estava a perder ritmo e a ter uma atividade reduzida em relação ao que tinha acontecido noutros períodos, e lhe propôs, sem mesmo saber que o Teutónio fazia parte deste grupo, lhe propôs tomar conta do Centro Nacional de Cultura. E foi então que o Nuno Teutónio propôs ao grupo que, em vez de ser ele sozinho a tomar conta, com as pessoas que entendesse, a tomar conta do centro, porque é que isso não passaria a ser um pouco a sede desta comissão, juntando-se aqui essas pessoas e animando-se o centro em torno, digamos, de uma fachada legal das próprias atividades desta associação. Foi isso que se decidiu e, portanto, para a primeira direção foi eleito como presidente, por proposta da antiga direção, o Nuno Teutónio Pereira,
fazendo parte igualmente dessa direção nessa altura, o António Alçada Batista, o José Ribeiro dos Santos e eu próprio. Nos 4 anos seguintes sucederam-se ao nome de Tónio o António Alçada Batista primeiro, o José Cardoso Pires depois e finalmente em 74, no último ano da Associação, o João de Freitas Branco, com corpos gerentes rotativos entre os membros da Associação, mantendo-se apenas permanentemente o meu nome como secretário executivo nessas 4 direções consecutivas. Eu gostava agora que os 3 presentes aqui, e que foram 3 dos presidentes durante esse período, só está ausente o António Alçada, Helena Vaz da Silva chama-me a atenção para o professor Lingley Sintra, que teve um papel fundamental nisto tudo, não foi nunca presidente do Centro Nacional de Cultura, por isso é que eu não o mencionei especialmente, mas o professor Lingley Sintra teve um papel fundamental na Associação e no interior da Associação, porque foi de todos os membros da Associação aquele que foi designado por nós como representante do grupo português, junto do próprio Comitê Diretor da Associação para a Liberdade da Cultura. E, portanto, era membro do Comitê Diretor em Paris, do que depois, porque primeiro se chamou Congresso para a Liberdade da Cultura e depois Associação para a Liberdade da Cultura, e ele foi sempre o membro do Comitê Diretor, estabelecendo, portanto, a ligação entre este grupo português e o organismo internacional no qual nos integrávamos. E gostava também, já agora, de salientar um outro nome não português, mas que além do Pierre Emmanuel nos deu um excepcional apoio, e que foi a Roselyne Chenu, que trabalhava nessa altura com o Pierre Emmanuel, e que foram de França as 2 pessoas de quem nós recebemos todo o apoio. Também já agora gostava de referir um outro assunto, porque ele é histórico e foi muitas vezes levantado a propósito deste grupo, e que foi, a certa altura, o rumor que se espalhou ou estabeleceu de que o Congresso para a Liberdade da Cultura recebia, através de uma das fundações que o financiava, dinheiros da CIA. Isso é um problema que a todos nos preocupou nessa altura bastante, que foi muito debatido entre nós. Obtivemos uma garantia formal do Pierre Emmanuel, quando o Congresso mudou para a Associação para a Liberdade da Cultura, de que isso não acontecia e de que a Associação era exclusivamente financiada pela Fundação Forte. E, de qualquer maneira, entendemos nessa altura que, enquanto não houvesse, e nunca, jamais houve, qualquer pressão direta ou indireta exercida sobre nós para modificar um átomo a nossa atividade e o que entendíamos fazer, não se justificava cessar essa atividade por uma suspeita vaga, nunca confirmada inteiramente e que, de qualquer modo, nunca interferiu, no mínimo, com a ação que podemos fazer. A ação, digamos aqui no centro, que é que se vai falar, mas que teve muitas outras facetas, protegendo até organismos, nessa altura, clandestinos, como, por exemplo, estou-me a lembrar, e o António poderá falar mais nisso, do direito à informação, boletim clandestino, e que recebeu o apoio deste grupo, como, por exemplo, certas atividades ligadas a um grupo de estudantes que hoje são eminentes personalidades da vida política do país e ministros, como o Jaime Gama e o Alfredo Barroso, que organizavam na Universidade um comitê de protesto contra a guerra do Vietnã e fizeram uma manifestação também com o nosso direto apoio, ou em apoio direto aos presos políticos e às famílias dos presos políticos, ou a muitos organismos, entretanto censurados ou proibidos, como foi, por exemplo, o caso da Cooperativa Pragma, também por esta altura. Mas agora passava a palavra primeiro ao Nuno Teotónio, que esteve também muito diretamente ligado, que era o direito à informação, que era a Pragma, que era uma série de histórias ocorridas durante esta altura e através do qual se passou a passagem deste grupo das suas antigas instalações para o Centro Nacional de Cultura. Bom, eu primeiro gostaria de explicitar um pouco mais um aspecto que foi aqui focado pelo João Bernard, e isso pelo facto de estarem aqui reunidos os antigos presidentes do Centro Nacional de Cultura. Nesta fase, é que tinha sido estabelecido que o cargo de presidente, como aliás os outros cargos da direção, seriam rotativos, e por isso havia aqueles que foram presidentes tiveram a possibilidade de o ser até ao 25 de Abril,
e os outros, felizmente, não lhes coube essa tarefa, essa responsabilidade. Mas estava estabelecido esse princípio da rotatividade. Eu queria desenvolver aqui alguns pontos do que foi já dito pelo João Bernard, sobretudo aquelas atividades que se puderam exercer com uma certa funcionalidade, digamos, com uma liberdade interna relativa, exatamente porque tínhamos uma sede, tínhamos aqui essas instalações do Centro Nacional de Cultura, tínhamos uma cobertura legal. E isso foi extremamente importante para toda uma série de tarefas e de atividades que se desenvolveram nos últimos anos, antes do 25 de Abril. Eu posso referir, por exemplo, a questão, o apoio aos presos políticos através da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, que foi fundada em 1969. Até essa altura, já desde há muito, como se sabe, havia muitos presos políticos em Portugal, e as associações ou as tarefas que havia de apoio a esses presos políticos eram essencialmente partidárias, eram organizadas ao nível partidário. Chegámos a 69 e então verificou-se que havia condições para fazer uma comissão semi-legal ao abrigo de um artigo qualquer que eu já não me lembro da Constituição. Era um artigo até interessante, porque permitia, era a única exceção que dispensava a autorização prévia da instituição. Permitia criar as instituições, associações, sem necessidade de ter essa autorização prévia, ao abrigo de calamidades naturais, de casos assim de força maior, como calamidades naturais. Nós então considerámos que a situação da repressão política em Portugal era uma calamidade nacional e, portanto, ao abrigo disso, organizámos essa Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos, que se reunia nos estados locais, mas quando havia necessidade de fazer uma Assembleia Geral, reunindo pessoas de todo o país, e então essas reuniões eram feitas aqui no Centro Nacional de Cultura. Isto é um exemplo de uma ação que se desenvolveu nesses anos. E era curioso, era um pouco extravagante, era bastante divertido até fazermos essas reuniões aqui mesmo ao lado da PIDE. Aqui paredes meias com uma PIDE, às vezes víamos os carros de PIDE passarem aqui na rua, víamos os agentes à paisana passarem por aí, e eles não suspeitavam, ou não suspeitavam que aqui estavam a desenvolver essas atividades, ou suspeitando, não havia condições políticas para se fazer uma repressão direta aqui no Centro Nacional de Cultura. Aconteceu algumas vezes vir aqui a PIDE, mas creio que foram raras vezes, foram poucas essas vezes, porque essas ações de repressão aqui ao Centro Nacional de Cultura tinham custos políticos que o governo Marcelo Caetano não estava interessado em suportar. Desculpa a interrupção, curiosamente, estamos em mundial. Curiosamente, essas ações, não me recordo mais espetaculares, foram tidas nos últimos tempos, mesmo antes do 25 de Abril. Estavas tu até já preso. E foi quando o João Freitas Branco era presidente do Centro, numa sessão que estava prevista com o Zeca Afonso, em que ele veio aqui cantar, e que foi proibida imediatamente. Juntou-se aqui imensa gente à porta, porque enfim, o nome de Zeca Afonso introduzia para imensa gente, aliás, muita gente a estas atividades. Nesse dia ainda muito mais da capacidade do Centro, e a polícia dispersou com até bastante brutalidade todas as pessoas que aqui se juntavam, que ainda por cima esse dia coincidido com uma manifestação que nesse dia se efetuava em Lisboa de estudantes, e portanto eles viram isso um prolongamento, e houve, enfim, cenas extremamente violentas aqui à porta, com algumas pessoas que ainda se conseguiram refugiar cá dentro, mas outras que foram mesmo agredidas violentamente aqui em frente. E quase logo a seguir, um episódio ainda mais caricato, porque foi num dos colóquios normalíssimo, esse não tinha nada de especial, sobre a situação económica do país, com a participação de alguns economistas, de que um deles era o Marcelo Curto.
Simplesmente o nome do Marcelo Curto ainda não era muito conhecido nessa altura, e quando nós mandámos a notícia para os jornais, eles pensaram que Marcelo Curto era uma piada nossa ao Marcelo Curto. E então disseram ao João Freitas Branco, que era o presidente, que nós até nos prometíamos chamar Marcelo Curto ao Marcelo Curto. João Freitas Branco lembra-se disso, não foram uma sala sobre Carlos por causa disso. Bom, outras atividades que já foram aqui referidas, atividades ligadas à imprensa clandestina, distribuição de órgãos de informação, em geral eram policopiados, eram coisas modestas, porque não havia possibilidade de fazer trabalhos em tipografia. Mesmo assim, algumas dessas edições foram feitas em tipografia e, efetivamente, tínhamos aqui um local para desenvolver certas tarefas dessas. Às vezes até fazíamos aqui um estoque, juntávamos aqui um estoque de publicações dessas que depois eram distribuídas, e tínhamos de facto uma fonte de financiamento com as ajudas, com os subsídios que eram encaminhados para Portugal, para essa luta pela liberdade da cultura. Isto foi, por exemplo, o tal Jornal de Direito à Informação, e foram outras publicações de que eu não me estou a lembrar agora do nome. Eu penso que, independentemente dessa luta contra a repressão do regime, foi muito importante o tipo de convivência que nós estabelecemos aqui. Pelo menos eu recordo isso como uma coisa muito importante da minha vida. O facto de sermos originários de várias disciplinas, termos atividades intelectuais ou artísticas diversas, sermos todos opositores do regime em nome dessa luta pela liberdade da expressão, pela liberdade da cultura. Lembro que nessa altura, por exemplo, foi os anos em que esteve encerrada, em que já não podia exercer atividade legal a Sociedade Portuguesa de Escritores. Havia repressão, por exemplo, sobre a Sociedade Nacional de Belas Artes. Portanto, todas as instituições ligadas à cultura ou à arte estavam debaixo do domínio, do controle policial. E então tínhamos aqui um foco, realmente, em que podíamos, pelo menos, discutir entre nós, trocar impressões entre nós, desenvolver, estimular algumas tarefas, alguns apoios a atividades de vários tipos. Isso foi uma coisa que eu penso que foi extremamente enriquecedora. Também lembro aqui os encontros que tivemos com amigos nossos espanhóis, que também estavam na mesma situação que nós, debaixo de um regime de ditadura, e através desse canal da Associação para a Liberdade da Cultura, nós organizámos encontros que foram feitos em Madrid uns, foram feitos aqui em Lisboa outros, aqui mesmo nestas instalações, nesta sede, e que tiveram uma repercussão bastante grande, não só numa luta comum contra os regimes repressivos, mas também para abrir certos horizontes, rasgar certas perspectivas em relação ao trabalho, digamos, à melhor compreensão entre Portugal e Espanha, dos intelectuais portugueses e espanhóis. Porque isto hoje talvez já não se sinta muito esse problema, mas naquela época as nossas referências estrangeiras eram quase exclusivamente com a França, com a cultura francesa, e esses encontros com os espanhóis abriram realmente canais de diálogo que eu penso que foram importantes, tiveram alguma importância em relação ao futuro. Pois, depois do que já foi dito, eu não posso acrescentar muita coisa, não é? Em todo caso, como nós estamos aqui a falar em 40 anos, e assim como eu vejo o Centro Nacional de Cultura hoje numa rota, digamos, de característica de uma sociedade de cultura dentro de um país livre, no nosso caso nós não podíamos ter essa ambição, esse desejo, era impossível, porque as urgências, as premências, as prioridades eram outras, mais violentas, não é? E lembro que, por exemplo, e porque estamos a falar nos tais aniversários, lembro-me do papel que desempenhou aqui, que foi importantíssimo, o António Alçada Batista,
e o do Bernardo da Costa, porque foram dois executivos, duas pessoas que desde o princípio estiveram metidas na coisa e que eram realmente uns escravos de trabalho, e resolviam aquela. Nós vinhamos às reuniões, discutíamos, participávamos, essas coisas todas, mas havia que produzir trabalho, e aquele trabalho caía sobretudo sobre estas duas pessoas. Isto porque falámos já nos estrangeiros que nos apoiaram. É claro que a característica fundamental daquele, de certa parte do exercício do Centro Nacional de Cultura, é um pouco como fez bastante dentro do esquema que o António Pereira apontou, que era de nós sabermos que tínhamos uma proteção do exterior, que era a França, nesse caso, do Pierre Emmanuel, que ainda por cima, para esta salariada portuguesa, metia muito medo, visto que era académico, ainda por cima era académico, eles estavam muito pouco preocupados se fosse um grande intelectual que era académico, não é? De maneira que havia um respeito muito grande, e a prova disso é o próprio comportamento do Marcelo Caetano, aliás, muito mal, quando foi questionado pelo próprio Pierre Emmanuel sobre a situação portuguesa, e sobre o caso do António Pereira, por exemplo, quando o António Pereira estava preso. Mas nós procurámos, a certa altura, estabelecer realmente um vínculo, um laço muito mais íntimo com a Espanha, porque era realmente o país que estava mais próximo de nós, em circunstâncias mais semelhantes, e nisso estávamos a ver bem. Estávamos a ver muito bem. Hoje vê-se que nós tínhamos razão. Essa aproximação hoje está provado que tinha sido bem estudada, não é? E tivemos reuniões, nós tivemos, por exemplo, eu estou-me a recordar de uma reunião, tipicamente cultural, que foi o MEIEC São Provence, onde esteve o Nuno Bragança. Onde esteve o Nuno Bragança, e teve você também, Nuno Bragança. Mas estivemos depois em Espanha, em Toledo, por exemplo, e aí o que nos preocupava era sobre problemas evidentes da cultura portuguesa, da identidade nacional, de várias coisas. O que nos preocupava era realmente uma cultura que não se podia destruir, que estava amordaçada, que estava assaimada, não é? O que tudo levaria a crer, e oxalá que não levou, oxalá ainda bem que não resultou, era que se o 25 de Abril ter demorado mais 3 anos, nós teríamos estabelecido laços, teríamos feito uma inflexão muito forte no sentido de uma colaboração muito mais íntima com a Espanha. Isto é a minha opinião. Houve 25 de Abril, felizmente, e portanto tudo acabou-se, essa coisa toda. Só que nunca nenhum de nós, penso eu, pelo menos eu nunca pensei que nós estivéssemos a fazer qualquer trabalho que não fosse cultural, mesmo quando defendíamos os preços políticos. É que nós pensávamos, e eu penso, que a situação dos preços políticos, a situação da censura, eram trabalhos culturais, quer a gente quer não é? Naquela altura eram trabalhos culturais, fundamentalmente culturais, não eram trabalhos políticos na sua essência, não era uma luta política muito direta, não é? Era fundamentalmente envolvida dentro de um contexto cultural que nós defendíamos com o maior empenho. E isso permitia, essa consciência era tão grande, que muitos dos nossos colaboradores mais próximos, e alguns nomes até conhecidos, aceitavam e participavam nisso, mas dentro nesse esquema. Quer dizer, de outra maneira eles não participariam. Há casos, dispenso de citar, mas que realmente, isso é um trabalho meramente político, não era meramente político. Naquele tempo, quando se prende um António Pereira, acima de tudo a gente dirá, quando o António Pereira foi preso, dizia imediatamente o seguinte: prenderam um cidadão. Mas nós tínhamos uma outra autoridade, é que prenderam um cidadão que estava na nossa Associação de Cultura, que era membro da nossa Associação de Cultura,
e que é si próprio é representante de uma cultura. Não é prender um cidadão dentro de outro aspecto diferente, não sei se estou a ser claro. Portanto, a gente evocou sempre situações muito características, muito relacionadas com o problema cultural, não é? E é evidente que cada vez mais se afastava esse denominador comum, ou esse expoente, digamos assim, ou essa função exponencial cada vez se torna mais remota. Mas o que na verdade existia era isto, e era concreto. Tenho a impressão que, da parte que, assim, neste momento, não me ocorre mais nada especial. João Félix Braga. Bem, eu vou tentar também reduzir ao mínimo a redundância da minha comunicação, da minha participação aqui, sobretudo não repetir coisas que já tenham sido ditas, mas para já recordo, dentro da cronologia que o João Bernardo da Costa resumiu aqui otimamente, portanto já praticamente em 1974, que vim para Presidente da Direção, pela mão, a convite, digamos, do José Augusto França, que foi ali ao Teatro São Carlos a desinquietar-me e garantir-me que, enfim, que o que se pedia de mim era compatível com a imensa absorção de tempo que eu tinha ali no teatro. Eu vim e verifiquei que realmente essa promessa tinha toda a razão de ser, porque verdadeiramente o trabalho todo que havia a fazer, enfim, do fundo, foi realizado, e admiravelmente aqui pelo João Bernardo da Costa. Eu lembro, se não fosse você eu não tinha conseguido acumular de facto com a direção do Teatro São Carlos. Mas eu não quero estar aqui com falsas modéstias, dizer que considero que foi nula a minha atividade aqui, porque até nem ficaria bem colocado, digamos, se fizesse uma afirmação dessas e não corresponde à verdade. Eu vinha evidentemente às reuniões e, nomeadamente, tive umas certas situações que não se deram propriamente neste edifício, mas aqui muito perto, no mesmo já mencionado Teatro São Carlos, relativamente às atividades que aqui se desenvolviam. E confirmo absolutamente o que disse o João Bernardo Costa no que diz respeito à suspeita que havia de o nome Marcelo Curto ser um expediente para fazer troça do então Primeiro-Ministro Marcelo Caetano. Realmente eu fiquei mais embaraçado ainda do que se pode supor, porque esses diálogos com os fulanos que iam lá pedir-me praticamente esclarecimentos e pôr-me entre a espada e a parede, e que em regra não sei mesmo se sempre iam até fardados de PSP. Eu tenho a ideia que não sei se eram mesmo daquela polícia ou se eram agentes da outra, mas iam geralmente fardados de PSP. E lembro-me, quando veio realmente essa dúvida do que era essa referência a um Marcelo Curto, eu sabia da existência de um Marcelo Curto, mas como você disse há pouco, João, ele realmente não era nem de longe tão conhecido como é hoje. E, portanto, eu tive que tornar a exercer uma atividade que tinha alguma coisa a ver até com a casa onde eu estava, com o mesmo Teatro São Carlos. Foi uma espécie de improvisos mais ou menos musicais, ou variações, se preferirem, sobre um tema, ou sobre uma sequência de temas. Porque eles apresentavam uns programas que eles supunham que eu tinha, que eram do meu conhecimento até ao ínfimo pormenor, que eram os programas do próprio Centro Nacional de Cultura. Mas quem os conhecia verdadeiramente bem era o João Bernardo da Costa. Eu era o presidente e eles então pediam explicações sobre tudo aquilo. Eu não podia, evidentemente, dar o flanco e tinha que defender realmente, era esse programa. E tenho que o reconhecer, fiz autênticos prodígios nessa arte da variação ou do improviso sobre os temas que estavam no programa, porque inventei imensas coisas. E eu não sei dizer neste momento que biografia é que eu dei do Marcelo Curto. O que eu me lembro é que estava com imenso medo de dar uma ideia, por exemplo, da idade dele, porque isso é que eu não sabia de todo isso. Mas calculei que muita não devia ter, porque senão era conhecido da PIDE, com certeza, devia ser realmente um jovem. Você sabe que isso do Marcelo Curto, durante semanas, houve um anúncio que esteve retido na censura do industrial conhecidíssimo, logo que Marcelo Caetano se veio ao poder, porque se chamava Salvador Caetano. Sim. O facto de se chamar Salvador Caetano meteu medo à censura, pensou que havia ali coisa, e então o anúncio esteve não sei quanto tempo, os anúncios foram retidos, enquanto eles não se informaram que de facto existia uma pessoa, um senhor com aquele nome e tal, que
podia circular. Mas eu tenho a ideia que houve também uma retificação mandada publicar pelo próprio Salvador Caetano, não foi? Porque eu li qualquer coisa a dizer, não tinha nada a ver com o Marcelo Caetano. Capaz de ser verdade. Eu li isso, eu li com os meus olhos, Bom, eu não queria deixar também, era de aqui me associar a uma coisa que o doutor disse há pouco e a que eu fui particularmente sensível, que foi aquela menção a uma espécie de complementariedade que houve aqui nos nossos contactos. Éramos pessoas realmente que vinhamos de sectores diferentes, de especializações diferentes também e provavelmente até também de ideologias não completamente coincidentes, mas com de facto o denominador comum de estarmos contra realmente o regime e a opressão que todos sofríamos aqui. Isso foi importantíssimo e eu tenho a impressão que teria que percorrer todos os membros dos corpos gerentes de então para mencionar aqueles que ou passaram a ser penso eu, a poder contá-los entre os meus amigos, ou então a quem fiquei ligado por laços de amizade ainda mais estreitos do que já tinha. Eu vou limitar-me a uma referência que para mim tem um significado muito especial, porque eu tenho a ideia que foi aqui que realmente o conheci. E foi uma pessoa a quem eu fiquei ligado por uma relação de respeito e de admiração, não só intelectual, mas profundamente humana, que infelizmente já não está entre nós, e que foi o padre Manuel Antunes, que eu tive possibilidade até de acompanhar praticamente até aos seus últimos dias, e que realmente significou imenso para mim como um enriquecimento humano através, nomeadamente, dos contactos que comecei a ter com ele aqui. Depois tive mais também, ambos como membros de uma comissão que não deixou de refletir até certo ponto o Centro Nacional de Cultura. Foi uma comissão oficial e que foi da iniciativa do professor Veiga Simão, quando era Ministro da Educação, uma comissão de cultura e que, quanto a mim, eu não posso afirmá-lo, o professor Veiga Simão poderá até confirmar ou não, mas eu estou convencido que o trabalho que se tinha feito aqui se refletiu na escolha de pessoas para essa comissão. E sei que o professor Veiga Simão, nessa altura Ministro da Educação, foi muito atacado por certos sectores políticos, ele próprio me contou pela escolha das pessoas para essa comissão. Nessa comissão tiveram o Lindley Sintra, por exemplo, esteve o António Alçada, esteve o padre Manuel Antunes, estava eu, estava o Mila Guerra, Maria de Lourdes Belchior. A Maria de Lourdes Belchior, essa até creio que por inerência de qualquer caso está. Maria de Lourdes também, exatamente. Mas isto tudo vinha a propósito, enfim, eu quis fazer esta menção de um nome aqui que fica também, enfim, simbolizar esse estreitamento de relações muito importante para mim, muito enriquecedor, praticamente em relação a todos os elementos. Mas para terminar, e ainda ligando-me à sua referência, eu queria também, sobretudo, dirigir-me aos mais novos, àqueles que não viveram esses períodos aqui da história, já se pode dizer que é da história do nosso país, para sublinhar, e creio que vocês todos estarão de acordo comigo, o que é que significou nessa altura, aqui nesta casa, o termos reuniões que não eram clandestinas e onde de facto se falava essa linguagem, onde tínhamos uma atmosfera de verdadeira liberdade e de defesa da cultura livre. Porque, evidentemente, que todos nós tínhamos tido também reuniões onde se falava nesse tom e com essa liberdade. Mas a regra era terem que ser clandestinas. Eu, de facto, presto a minha homenagem àqueles que conseguiram, foi uma lança em África, fosse através da interpretação de ser uma calamidade, de ser um reflexo de uma calamidade ou não, o ter-se conseguido, ainda num regime daqueles, embora mais suavizado no que diz respeito ao período em que eu estive, ter-se conseguido legalmente, aqui nesta casa, respirar essa atmosfera de cultura em liberdade. Eu aí queria talvez acrescentar uma coisa. Eu penso que a preocupação de todos nós era evitar, era aceitar o jogo do fascismo. O que o fascismo pretendia? Pois pretendia tornar isto clandestino. E nós recusávamos isso. É evidente que as nossas reuniões não eram clandestinas, mas, na verdade, eram cheias de cautelas. É evidente. A gente tinha todas as cautelas, ou aquelas que podia. E nós ficávamos desvairados quando pressentíamos, e frequentemente pressentíamos, aquilo que era evidente e que estava por trás de tudo.
que era tornar isto clandestino. Isto era o desejo, evidentemente, do governo. E naturalmente todos nós nos esforçávamos por abrir, por mostrar a cara mesmo. Era a única maneira de fazer frente ao adversário, porque se nós aceitássemos a clandestinidade, nós estávamos arrumados, estávamos perdidos, não é? Isso era o que queria o próprio governo, aqui ao lado fechava a porta, e então passámos a fazer reuniões em voz de escada, não é? De maneira que eu penso que isso foi uma característica, mas foi muito meditada, foi tenazmente praticada, e éramos muito sensíveis ao mais pequeno toque nesse sentido, não sei se é contrário, não sei se éramos sensíveis a isso. Ora bom, como ia fazer sinal de que o nosso tempo está a chegar ao fim, e eu gostaria só de dar agora alguns exemplos concretos do que foi a nossa atuação aqui. Mas antes queria juntar ao que disse o Cardoso Pires uma homenagem que eu penso ser justa, porque também, se isso tudo foi possível, com estas características que disse o Cardoso Pires agora, foi devido também, parcialmente, a um homem que, sendo um homem do regime, e até ministro do regime, salvo erro, Henrique Martins de Carvalho, foi sempre Presidente da Assembleia Geral do Centro até 74, e, enquanto isto foi órgão de monárquicos, que ele também era, ele, enfim, manteve-se, isto era mais ou menos a sua casa. Depois deixou de o ser, mas o que é facto é que ele percebeu muito bem, a partir dos anos 60, quem lhe entrou pelas portas dentro, ou seja, quem tomou conta da casa, respeitou sempre as regras da democraticidade dessas eleições. Sem querer quebrar a regra, eu gostaria neste momento de testemunhar, quer dizer, reforçar essa referência, porque em situações dessas difíceis que eu tive no São Carlos, tive pelo menos 2 vezes um apoio precioso dentro desse espírito e com a máxima probidade, como seria de esperar, precisamente do Dr. Henrique Martins de Carvalho. Ele foi sempre impecável e isso permitiu, portanto, que as eleições fossem sempre, porque bastava ali impugnar uma dessas eleições para o Instituto por água abaixo e a PID não queria outro cortejo. E agora passaria a dar alguns exemplos do que foi, digamos, para lá destas reuniões e para lá desta atividade mais ou menos clandestina e de apoio direto, algumas coisas que até envolviam os seus riscos, e apoios diretos a coisas clandestinas, o que era a atividade aberta, declarada do centro, organizada por este grupo enquanto aqui esteve, durante esses anos, como atividade exterior e pública. Fundamentalmente ela baseava-se numa série de colóquios realizados 2 vezes por semana e chamados jornais falados. Esses jornais falados eram constituídos por mesas formadas por pessoas de várias tendências, uma vez na semana dedicados a temas de atualidade política, económica, social, enfim, mais diretamente ligados à vida política, e outros mais diretamente ligados à vida cultural. Eram só sempre permite, agora ainda estou obcecado, ainda estou ligado na minha linha anterior, eram só sempre permite. Jornais sem censura. A resposta à censura. Eram jornais sem censura. Eram jornais sem censura. Em que abertamente se falava dos problemas que a censura não deixava falar e se davam essas informações que, obviamente, não vinham nos jornais. E depois, cursos de inscrição limitada, mas abertos a toda a gente, e que, eu estou só aqui a citar um caso, por exemplo, de 72, esses cursos são curiosos hoje de ver, até pelos nomes e pelos temas focados. Um era sobre Bíblia e contestação, dirigido pelo então padre Felicidade Alves, que tinha sido protagonista de um famoso caso entre a Igreja e o Estado, e depois excomungado pelo antigo cardeal Serjeira, suspenso ad divinis pelo antigo cardeal Serjeira, mas esteve aqui a fazer um colóquio já depois disso sobre Bíblia e contestação. Outro sobre Ecologia da Paisagem, pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Outro sobre Linguística e Semiologia, pelo Eduardo Prado Coelho. Outro sobre Teoria e Prática do Teatro, pelo Jorge Listopado. Outro sobre o Marxismo. Este próprio tema foi aqui objeto de um curso dirigido pelo António Reis, depois mais tarde Secretário de Estado da Cultura e hoje membro do Partido Socialista. A Primeira República em Portugal, num curso dirigido por Oliveira Marques. O anarquismo, o anarcossindicalismo dos anos 30, num curso dirigido pelo César de Oliveira. A reforma do ensino e a autonomia da universidade, curso dirigido pelo professor Lingley Sintra e Orlando Carvalho. Os estudantes e a universidade,
em cursos dirigido e orientado pela equipe da Seara Nova, a lei de imprensa, que nessa altura estava em revisão, num curso, numa série de debates animados por deputados da ala liberal do regime, entre os quais Francisco Sá Carneiro, Miller Guerra e Francisco Balsemão, com a participação dos então jornalistas Adelino Cardoso, João Gomes, Silva Costa e José Carlos Vasconcelos, então e agora, exceto quando João Gomes, os outros continuam a ser jornalistas. Etc. Quer dizer, entre variadíssimos exemplos de cursos que aqui foram dados, com inscrições que tínhamos que fechar logo porque acorria imensíssima gente e que foram muitíssimo frequentados e tiveram um papel formador muito importante para gente mais nova. Lembro-me de outros temas candentes, como por exemplo um grande colóquio feito aqui com os nossos amigos espanhóis sobre cultura e repressão, com a participação do Edgar Morin, que veio de França nessa altura, do Eduardo Lourenço, que esteve aqui também a fazer uma comunicação nesse colóquio, e de alguns grandes vultos da cultura espanhola, como por exemplo o poeta Dionísio Rigoberto, ou curiosas coisas da história, um apoio ativíssimo do então conselheiro, o segundo secretário, já nem sei que lugar ele tinha, mas era um funcionário subalterno da Embaixada de Espanha, mas que possibilitou todos estes contactos e que foi não mais nem menos que até há muito pouco tempo o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Fernando Morán. Adito Cultural. Era Adito Cultural. E que foi só há dias deixou de ser ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha. E que nos deu nessa altura um apoio importantíssimo, inclusive para que todas as pessoas pudessem vir sem ser incomodado. Tierno Galvão, por exemplo, que é o atual alcaide de Madrid, esteve também aqui nessa altura, bem como muitos outros vultos da oposição espanhola, conhecidos nesses colóquios em que aqui se participaram. E, para finalizar, e para não demorar muito mais tempo neste ponto, e só recordar outras colaborações fundamentais ocorridas durante esse período, eu queria recordar aqui, pegando nas minhas notas, por exemplo, o apoio dado diretamente à Associação de Escritores já depois da sua extinção, portanto, em apoio direto para a causa do processo que a Associação Portuguesa de Escritores moveu ao Estado e que não tinha dinheiro para o fazer se não fosse fundos próprios que daqui vieram. E depois ainda, dentro das atividades que regularmente se passaram aqui, por exemplo, outros nomes connosco colaboraram, como, além dos já citados, o pintor José Escada, a poetisa Sofia de Malbrenner Anderson, Fernando Azevedo, Mário Barradas, Sácio de Cabral, João César Monteiro, Ruben Tostão de Carvalho, Urbano Tavares Rodrigues, Fernando Lopes Graça, Francino Benoit, etc., Oscar Lopes, etc., muitos outros dos mais variados leques políticos. E este é um ponto que foi aqui acentuado por todos e que eu gostaria de sublinhar, e ele deve-se em grande parte ao António Alçada Batista, que criou este grupo, e depois à forma como ele sempre o orientou. Foi a possibilidade de convivência durante 7 anos, quase, de pessoas de formações políticas diversas, sem que nunca, estarão aqui para o confirmar, se tenha posto entre nós, durante esse período, algum problema político grave, ou problema humano sequer, antes num trabalho perfeito de equipe para a finalidade que nos animava nessa altura. E que eu penso que deu ao centro, nesse período, uma certa pujança, lançou o centro outra vez como um organismo muito falado, muito polémico, muito frequentado, muito discutido, permitindo que quando veio o 25 de Abril e nós pudemos dar essa missão como cumprida, a direção seguinte, depois com a Helena Vaz da Silva, tenha podido retomar o centro e dar ao centro a dimensão e a projeção que ele hoje tem. Mas nessa altura ele foi um órgão de resistência e um órgão de resistência que julgo que também, sem falsas modéstias, teve um papel importante. Bom, eu queria só juntar aqui uma pequena nota a propósito do 25 de Abril, que culminou, portanto, este período que nós estamos aqui a falar, e que mostra a vantagem
que a mim me mostrou muito claramente a vantagem do nosso grupo ser pluridisciplinar, aquilo que eu me referi há pouco. É que depois do 25 de Abril nós tivemos aqui uma reunião que eu lembro que foi muito difícil de marcar, porque estávamos todos envolvidos naquela grande festa. Foi muito difícil de marcar essa reunião, fizemos a reunião dentro, enfim, daquele ambiente de enorme euforia, não me lembro se foi 15 dias depois, se foi um mês depois, já não me lembro. Juntámos aqui e estávamos todos nessa euforia e o João Serrão, historiador, lançou um alerta. Vejam lá, isto pode ser que não seja sempre assim uma grande festa, podem vir, isto pode dar uma reviravolta, pode dar uma viragem, porque a nossa história, a história de Portugal, ensina-nos que quando há estas revoluções, passado pouco tempo depois a coisa volta atrás. E eu devo dizer que não acreditei neste testemunho do historiador, tal era o clima de euforia que se vivia.